o martírio de Estevão. Continue conosco até o final deste vídeo, você vai ficar sabendo como aconteceu no dia da morte de Estevão. Para você que está ligadinho em nosso canal, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e olha, não deixe de deixar o seu like, é muito importante, é necessário para o crescimento do nosso canal. Amém? Agora sim, chegamos ao momento mais importante aqui do nosso trabalho deste vídeo. É a hora da verdade, a hora em que Deus vai falar conosco por meio da sua infalível palavra. O texto de hoje está no capítulo 7 de Atos. Hoje estamos terminando aqui esse capítulo, a partir do versículo 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, este capítulo 7 de Atos dos Apóstolos é muito importante, porque fala de um homem que não teve a sua vida por preciosa, pregou a verdade, foi morto. Ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Volto a dizer, ele não morreu para nos salvar, porque ele era um pecador, mas ele morreu. E as consequências da morte de Estevão foram grandes. Houve uma grande perseguição por permissão de Deus, porque Deus havia dito lá em Atos 1:8, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E, de certa forma, os judeus, digo melhor, os apóstolos se acomodaram, quando a ordem de Deus era para eles irem por todo mundo e pregassem o evangelho a toda criatura. Então, a morte de Estevão serviu de start para que os cristãos que estavam acomodados em Jerusalém saíssem pelo mundo inteiro. Daí a importância deste capítulo 7, deste grande discurso de Estevão. 53 versículos dedicados a este importantíssimo discurso. Agora você vai saber um pouquinho mais através do primeiro tópico desta mensagem de hoje. Saulo de Tarso como cúmplice. Texto bíblico. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, esse texto aqui, este versículo 57, fala de um jovem chamado Saulo, que mais tarde se transformou em Paulo, grande apóstolo Paulo. Foi cúmplice da morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Diz aqui o texto que acabamos de ler, que eles tamparam os ouvidos. Por quê? Quando Estevão declarou a visão que Deus permitiu que ele tivesse, a incredulidade foi tanta, eles ficaram tão irritados que eles colocaram os dedos nos ouvidos. Aí pegaram Estevão, levaram para fora da cidade e lá ele foi apedrejado até a morte.
Agora, apareceu então a figura de Saulo. Saulo era um jovem impetuoso, um jovem religioso, um jovem fariseu, um jovem intelectual, profundo conhecedor das leis, discípulo de Gamaliel, doutor da lei. Era uma pessoa realmente que tinha uma certa influência no meio das autoridades judaicas e também das autoridades romanas, porque ele era cidadão romano por nascimento. Muito bem. Então, ele foi cúmplice. Foi cúmplice com a morte de um homem que teve a ousadia de pregar a verdade. Pense nisso. No Brasil, há muitos cúmplices nesta nação que dão apoio para aqueles que estão fazendo o mal. Saulo de Tarso depois pagou o preço, porque mais tarde, por volta dos anos 64 a 67, já depois de Cristo, já nesta era cristã, ele morreu decapitado em Roma. De certa forma, se cumpriu na vida dele a lei da semeadura. Ele foi cúmplice de um assassinato, agora ele também foi assassinado por Nero, que era o imperador de Roma, quando aconteceu aquele grande incêndio, e a culpa do incêndio foi admitida aos cristãos de Roma naquele tempo. Tudo isso faz parte da história e a gente tem que falar, porque a gente tem que falar a verdade. Amém? Segundo tópico, pastora Sá. O perdão de Estevão. O perdão de Estevão, texto bíblico. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Meus irmãos, meus amigos, Estevão era realmente um homem de Deus. O texto em apreço aqui nos mostra claramente que ele estava sendo apedrejado pela multidão, pelos judeus. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ao invés dele odiar os seus algozes, os assassinos que o mataram, com o apoio de Saulo, que as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo. O que significa aos pés de Saulo? Saulo ficou segurando a roupa dele para que ele fosse apedrejado. Mas diante de toda aquela maldade, ele abriu a boca e pediu para Deus: Pai, perdoa eles. Ele imitou Jesus lá no Calvário. Jesus também disse a mesma coisa: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Certamente o Espírito Santo fez Estevão se lembrar daquele momento de Jesus. Ele pediu a Deus que perdoasse os pecados deles. E assim como Jesus entregou o Espírito, Estevão também imitou Jesus. Não é pecado imitar Jesus, não. Aliás, está escrito lá no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, é um mandamento: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, como Jesus imitava Deus, nós também devemos imitá-lo. Quem dera, né? Que nós aqui nesta terra pudéssemos fazer tudo o que Jesus fez. Claro que nós não podemos morrer para salvar alguém. Nós podemos e devemos morrer por causa do Evangelho. É outra história. Mas voltando aqui ao texto. E no final, a Bíblia diz que Estevão adormeceu. E aqui tem um detalhe. Por que a Bíblia não diz que Estevão morreu, mas que ele adormeceu? Sabe por quê, amigo? Porque a ideia do Espírito Santo para colocar esta palavra adormecer significa que quem adormece, um momento ele vai acordar, não é assim? Então um dia nós também vamos acordar.
Isto é, nós vamos ressuscitar ao toque da última trombeta, no dia do arrebatamento da igreja, conforme está escrito na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16. Leia, porque esta verdade está registrada na Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus. E agora eu quero orar por você, meu irmãozinho, por você, meu amigo, que ouviu a palavra. Você que tem desejo de ser um pregador do Evangelho. Você que tem desejo de ser testemunha de Jesus, o mesmo Espírito Santo que esteve na vida de Estevão, se você já é um filho de Deus, o Espírito Santo já está em você. Mas se você ainda não é um filho de Deus, você precisa se tornar hoje. Como, pastor? É só você aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Leia João capítulo 1, está escrito esta verdade lá, e você vai ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus aqui nesta terra. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento os irmãos e os amigos que ouviram a tua palavra. Aqueles que querem ser salvos para serem tuas testemunhas na terra, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam firmes até o grande dia do arrebatamento da igreja. Obrigado, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora nós vamos orar pelo Brasil. O Brasil precisa ser cheio do Espírito Santo. É verdade, amigo. O Brasil precisa ser cheio do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque quem é cheio do Espírito Santo não rouba. Quem é cheio do Espírito Santo de verdade não é corrupto. Quem é cheio do Espírito Santo de verdade não vive na prática da imoralidade sexual. Quem é cheio do Espírito Santo de verdade não vive na prática da idolatria, da feitiçaria e de tantas outras coisas abomináveis diante de Deus. O Brasil precisa ser cheio do Espírito Santo. É por isso que nós vamos agora orar pelo Brasil, porque estamos numa guerra do bem contra o mal. Quem está do lado do bem, do lado de Deus, com certeza está cheio do Espírito Santo. Então você deve fazer uma verificação, uma autoverificação. De que lado eu estou? Do lado do bem ou do lado do mal? Se você está do lado do bem, permaneça. Mas se você está do lado do mal, o seu momento de mudar de vida é agora. Por isso é que nós vamos orar pelo Brasil. Pai, em nome de Jesus eu te apresento esta nação, que foi o Senhor quem criou. Paizinho, o Brasil é teu. O Brasil te pertence porque o Senhor é o Deus do Brasil. Pai, está escrito que a tua vontade é que todos os seres humanos sejam salvos. Consequentemente, Pai, o Senhor quer que todo brasileiro seja salvo. O Senhor quer que todo brasileiro seja cheio do Espírito Santo. Por isso, Paizinho, salva esta nação. Espiritualmente, moralmente, economicamente, politicamente. Pai, salva esta nação de tudo aquilo que não te agrada. Liberta o Brasil, Senhor, do caos na educação. Liberta o Brasil do caos na saúde. Liberta o Brasil, papai, da corrupção generalizada, sistêmica neste país. Meu Deus, faz por esta nação o que eu não posso fazer. O que eu posso fazer, Paizinho, estou fazendo, estou pregando a verdade. Agora, o que eu não posso fazer, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é só o Senhor quem pode fazer. Espírito Santo, faz isto em favor desta nação, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Assim seja. Amém, amém e amém. Final de mais um vídeo. Obrigado, meu irmãozinho. Obrigado, meu amigo, pela audiência de todos. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível,
Senhor, aquele que tem todo o poder para salvar esta nação do caos. A Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!